Olá! Na aula de hoje vamos falar da NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina de Trabalho. O dimensionamento dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento, constantes nos quadros 1 e 2 em anexos, observadas as exceções previstas nesta INR, ou seja, a quantidade de pessoas que farão parte desses serviços especializados em engenharia, segurança e medicina no trabalho depende do risco da atividade principal da organização e também do número total de empregados do estabelecimento. E isso pode ser observado, nos anexos desta norma. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obra e as frentes de trabalho com menos de 1.000 empregados e situadas no mesmo estado, território ou Distrito Federal não serão consideradas como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável, a quem caberá organizar os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de um grau superior ao da atividade principal, deverão dimensionar os serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho em função do maior grau de risco obedecido o disposto do quadro 2 desta NR. A empresa poderá constituir o serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que chamaremos de SISMET, centralizado, para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela, desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a 5.000 metros, dimensionando-o em função do total de empregados e do risco de acordo com o quadro 2, anexo e o subitem 4.2.2 desta norma. Ou seja, uma empresa que tem diversos estabelecimentos, ela pode estabelecer um SISMET centralizado para que atenda todos esses estabelecimentos, desde que a distância desse SISMET centralizado não ultrapasse 5.000 metros dos outros estabelecimentos. A composição do SISMET. Então, ele é composto por um médico do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico em segurança do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho. A empresa que contratar outras para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2 deverá estender a assistência de seus serviços especializados em engenharia, segurança e medicina do trabalho aos empregados contratados, sempre que o número de empregados destas exercendo atividades naqueles estabelecimentos não alcançar os limites previstos no quadro 2. Devendo ainda a contratada cumprir o disposto no subitem. Ou seja, se a empresa contrata alguém para prestar serviço, ela também deve atender, dar assistência a essas pessoas, desde que não ultrapasse o número de funcionários estabelecidos no anexo. Existe também um SISMET comum. Quando a empresa contratante e outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2, mas que, pelo número total de empregados de ambos no estabelecimento, atingir os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho comum, nos moldes do item 4.14. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir um SISMET comum para assistência aos empregados das contratadas, sob gestão própria, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, eu aconselho vocês
a verificarem nesses anexos desta norma o que a gente está tratando aqui, como que funciona essa questão, né, do número de funcionários, como que funciona essa questão do dimensionamento desse SESMET. O técnico de segurança de trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades dos serviços especializados em engenharia e segurança e medicina do trabalho. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas, tempo parcial, ou 6 horas, que seria o tempo integral por dia para as atividades dos SESMET. Relativamente ao médico do trabalho para cumprimento das atividades dos serviços especializados em engenharia e segurança e em medicina do trabalho em tempo integral, a empresa poderá contratar mais de um profissional, desde que cada um dedique no mínimo 3 horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas por todos seja de no mínimo 6 horas. Agora vamos falar um pouquinho das competências dos profissionais integrantes do SESMET. Eles devem aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Determinar quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação de risco e esse persistir, mesmo reduzindo, a utilização pelo trabalhador de equipamentos de proteção individual de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. Nós vamos também falar em aulas mais para frente sobre a NR6. Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na linha A desta NR. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas normas aplicáveis às atividades executadas pela empresa e ou seus estabelecimentos. Manter permanentemente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la conforme dispõe na NR5. Então, a NR5 ela fala sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nós vamos ver também em aulas mais para frente. Devem também promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Devem esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor à prevenção. Devem analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e ou da doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentados. Devem registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo o empregador manter a documentação à disposição da inspeção do trabalho. Devem manter os registros de que tratam as alíneas H e I na sede dos serviços especializados em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho ou facilmente alcançáveis a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas condições de acesso aos registros e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas H e I por um período não inferior a 5 anos. As atividades dos profissionais integrantes do SESMET
são essencialmente prevencionistas, embora não seja vedado o atendimento de emergência quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate a incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima, desde ou de qualquer outro tipo de acidente, estão incluídos em suas atividades. O registro dos dados, referido no item 4.17, deverá ser requerido ao órgão regional do Ministério de Trabalho, e o requerimento deverá conter os seguintes dados: nome dos profissionais integrantes dos serviços especializados em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, número de registro dos profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, número de empregados da requerente e grau de risco das atividades por estabelecimento, especificação dos turnos de trabalho por estabelecimento e horário de trabalho dos profissionais dos serviços especializados em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho. Por hoje é só e até a próxima.